quinta-feira, dessa possibilidade de corte de 20% de repasse para as entidades sociais. É óbvio que não são das entidades de alta e média complexidade, mas eu acredito que, nesse momento, nós não podemos cortar o repasse das entidades, que fazem o trabalho que deveria ser do Poder Executivo. Então, esse requerimento é de extrema importância e eu espero que a gente, mais uma vez, sensibilize o Poder Executivo para colocar em dia o repasse das entidades. Encerrei. A palavra. Com a palavra, vereador Álvaro Canhani. Comentar a nova vereadora Maricília, pelo oportuno requerimento. Lembrando que aquela reunião com o secretário da Fazenda, Alexandre, o secretário da Governo, Celso Donato, eu fui o primeiro ali inscrito, né? E eu primeiro perguntei das entidades, dos artistas. As entidades receberam 50% lá em fevereiro, que tinha que receber, e as reclamaram, inclusive mandaram um ofício para a Câmara, Vossa Excelência leu o ofício semana passada, é situação grave. Esse pessoal da entidade, eles trabalham muito, muito. Tem o caso ali do asilo das irmãs, trabalha demais. Tem um do grupo de colaboradores ali que faz a fralda para as senhoras, e agora, nessa época de pandemia, não pode fazer. E ele está conseguindo contribuição particulares para poder comprar essas fraldas aí, porque o uso de fralda lá é muito grande. E assim, todas as entidades pós-fralda trabalham com seriedade, competência, mas falta dinheiro, é problema de pagar o pessoal, é difícil o negócio, né? Não é fácil, não. Ela faz um trabalho muito bom, todas as entidades, são fiscalizadas, pode cobrar mais é o secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda que tem o dinheiro. O secretário vai, o Carlos Almeida, vai uma quinta-feira, mas ele não tem esse poder, porque quem está na boca do caixa, quem sorta o dinheiro é o secretário Alexandre. Ele é meio durão. Ele me falou que a programação dele é cuidado pagar o servidor em dia. Ele falou para mim, pessoalmente, assim. Eu cobrei dos artistas, falei, mas a minha obrigação é andar em dia com os servidores. Eu falei, mas o pessoal também são servidores da prefeitura. Faz serviço que a prefeitura ia fazer, eles fazem. Eles têm direito a receber, como é que faz? Tem família, tem tudo, como é que vai fazer? Despesa de água, luz, telefone, comida, como é que faz? Então, é bom mesmo, quinta-feira, falar. E é importante esse pedido de requerimento nesse sentido. Tem que dar uma atenção especial para a entidade. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Eu queria comentar aqui, naquela reunião, até no momento que eu estava tratando especificamente do caso do asilo, o vereador Antônio Carlos até pediu uma parte, que não era possível naquele momento, para informar que ele acabava de receber uma informação do secretário da Fazenda que iria fazer um pagamento às entidades. E, na verdade, o que ele acabou fazendo, um pagamento pela metade. O que já, enfim, alivia num primeiro momento, mas não resolve a questão de maneira mais consistente. Eu queria aqui fazer esse papel que eu tenho feito sempre. Tenho alertado o tempo todo sobre o descontrole dos gastos públicos impostos de Caldas. Vossas Excelências se lembram que em setembro de 2017 eu alertei e já em maio, salvo engano, em maio ou janeiro de 2019, eu já usei a expressão a prefeitura está em situação de insolvência. Então, muito bem, nós estamos em situação de insolvência desde aquele momento em que eu identifiquei isso nas contas públicas. Eu vou dar um dado aqui para os senhores e para as senhoras. E, nesse primeiro trimestre, a receita do município ela cresceu nominalmente 13% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Ela saiu de 151 milhões e 800 mil para 171 milhões e 770 mil. Isso é receita. Então, vejam que o problema não é a arrecadação.
Porque quando nós vamos no quadro da despesa, a despesa cresceu nominalmente no primeiro trimestre. O vereador Paulo Tadeu, se possível. Pois não. Pois não, presidente. O vereador... Parte, o vereador Álvaro Canhani. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Olha, acontece o seguinte, ano passado, 2019, o governo estadual ainda não pagou corretamente tanto o ICMS como o PVA. Então, esse ano você pagou em dia. Então, essa diferença de valor, minha opinião, está sendo o seguinte, o ano passado não pagou o total, tinha que fazer do ICMS, repassar o ICMS, repassar o PVA. Acontece esse ano, o governo estadual passou. Então, acho que a diferença de valor está essa aí. Obrigado. Eu que agradeço. Parte dessa diferença no valor da receita é verdadeiro. É a primeira... Microfone. Tem um probleminha, mas já voltando aqui. O vereador tem razão, porque parte desse aumento de receita tem a ver, sim, com o pagamento da primeira parcela de um acordo feito o ano passado com as prefeituras. Mas o que eu estou dizendo é que, em que pese o aumento da receita, as despesas continuam crescendo, não há gestão de despesa, não há administração de despesa. E aí que eu ia dar o número, vereador Álvaro Canhani. De 132 milhões de reais que foram gastos no primeiro trimestre do ano passado, esse ano foram gastos 156 milhões e 600. Um aumento nominal de 18,6%. Não tem administração. Não tem administração. Agora, a culpa vai ser o coronavírus. Mas o vírus da incapacidade administrativa já estava instalado. Então, é uma situação extremamente delicada. Só a folha de pagamento cresceu 21% no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado. Cresceu contabilmente 14,3%, mas, de novo, a Secretaria da Fazenda omitiu 4,5 milhões de gastos com obrigações patronais, em que pese esse valor ter ficado retido no Fundo de Participação do município. É essa a situação. É por essa razão que nós temos que nos deparar com circunstâncias como essa, em que as entidades, os artistas, os trabalhadores, os fornecedores, de uma maneira geral, pagam pela incapacidade gerencial desse orçamento por parte desta administração. Infelizmente, isso é verdade. Não há como contestar. Presidente, palavra. Com a palavra, o vereador Gustavo Bonafé. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos. Só para sinalizar que na sessão em que a gente teve a presença do secretário de governo, Celso Donato, e o secretário de Fazenda, Alexandre Lino, eu questionei exatamente por estar acompanhando esses números ditos pelo vereador Paulo Tadeu, que estão à disposição no portal da Transparência, do aumento das despesas e a incapacidade de controlar essas despesas. E eu perguntei sobre, beleza, temos um vislumbre de queda de arrecadação, mas o que está sendo feito com relação às despesas? E está gravado, foi dito para todos os vereadores presentes, de que primeiro deixaram claro que não tinha um plano de contenção de despesas. As despesas justificadas foram a interrupção do funcionamento de alguns serviços por causa da pandemia, do não funcionamento de ginásios, de próprios públicos que estão fechados nesse momento. Então, a despesa controlada viria dali, né? O que é uma resposta completamente lastimável em termos de gestão pública. E aí, poucos dias depois da gente ter escutado aquilo, é anunciado essa questão de corte das entidades sociais, que, se confirmado, mostra como que a Câmara é tratada, mais uma vez, porque estava com todos os vereadores aqui e, em momento algum, sinalizaram esse tipo de corte. Então, assim, quando é para estar gravado de forma transparente, de forma explícita para todo mundo, acaba não falando. Dias depois vem uma decisão dessa natureza, jogando toda a carga da incapacidade de controle administrativo para cima dos maiores parceiros da nossa cidade.
nesse caso em específico, as entidades sociais que eu estou falando. Né? Então, só deixar minha sinalização e para os vereadores perceberem isso, porque não é possível não perceber essa questão. Né? Eu tenho certeza que muitos percebem isso, mas tem outros que dói perceber, mas não tem como, está evidente. Vieram aqui, falaram uma coisa, dias depois tomaram outra decisão. Obrigado. Vamos colocar em votação, então. Em votação, algum vereador se manifesta contrário ao requerimento 302, de autoria do vereador Paulo Tadeu, da vereadora Maria Cecília? Então, aprovado por unanimidade. Próximo.